Graça e paz, igreja. O tempo está esfriando, mas os nossos corações cada dia mais aquecidos, amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo lá em Atos 2:42. Atos capítulo 2, verso 42 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam-os cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. Amém. Você pode se sentar. Eu estava pensando esses dias, né, que eu estava programado para trazer a mensagem, o que a gente podia trazer, né, para a igreja. Comecei a pedir o Espírito Santo para me instruir e me dar uma mensagem. E pensando, né, em tudo que a igreja tem vivido nos últimos dias, eu trouxe uma mensagem com um tema que a gente já tem abordado aqui nesses dias. A gente tem falado muito sobre avivamento e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, só que de uma forma mais específica, né, trazendo para a nossa realidade pessoal, vamos dizer assim. Então a gente está num momento em que na EBD tem se falado muito, né, sobre avivamento, o pastor tem falado muito sobre a presença de Deus, né, o último domingo ele falou sobre a presença de Deus, domingo que vem ele pretende falar sobre a glória, né, então são temas que se encaixam, né, e eu quis trazer algo também que nos acrescentasse dentro desses temas, né, e o título da mensagem que eu vou trazer para vocês hoje se chama 5 passos para viver queimando. Então é uma forma de você até guardar aí, anotar, se você tiver como anotar, 5 passos para que você tenha uma vida queimando de amor por Jesus. Amém? São quantos passos? Então, amém, guarda aí. E a gente vai se basear nesse texto de Atos 4, do verso 42 em diante, principalmente o verso 42, porque esse momento aqui, né, do povo de Deus é o momento em que eles estavam vivendo um avivamento, né, o primeiro avivamento do Novo Testamento, né, depois que Cristo foi embora, o primeiro avivamento que o Espírito Santo, né, fez depois da ressurreição de Cristo. Foi com esse povo, especificamente, né, lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. E quando eu estava lendo essa mensagem, eu comecei a pensar numa coisa que eu gostaria de te perguntar nessa noite. A gente gosta de lembrar de coisas boas, não é verdade? Né? Para e pensa aí quantas coisas boas você tem para lembrar. Uma viagem que você fez, um passeio que você pode ter feito até aqui mesmo na cidade, uma lanchonete que você foi com os amigos, com a família, você se divertiu, né? E esses momentos eles ficam guardados na nossa memória de uma forma muito especial, né? Alguns vão se lembrar de outros momentos mais específicos, né? Igual a Sara e o Dani vão se lembrar aí da lua de mel, né? Então são momentos que marcam a vida do crente, da pessoa, né, na verdade, das pessoas. E quando a gente lembra, a gente tem saudade,
não é verdade? Então, quando a gente lembra de algum momento assim, que foi muito bom, a gente sente saudade. Só que aí eu comecei a me perguntar, né? E como que a gente vai ter saudade de uma coisa que a gente ainda não viveu? Então seria como se a gente quisesse viver um avivamento, só que a gente não se lembra como que é um avivamento. Aqueles que ainda não viveram um avivamento pessoal, né? Vamos dizer assim. Aqueles que já viveram e se esfriaram, em algum momento vão se lembrar, vão recordar, né? Eu vivi tal momento na presença de Deus e foi muito bom. Tantas experiências, né, que muitos de nós podemos ter vividos aí na presença de Deus e a gente tem saudade. Só que o avivamento é uma coisa que a gente precisa experimentar para querer ter de novo e de novo e de novo e para que isso, né, seja uma coisa diária nas nossas vidas. Então a gente precisa primeiro querer experimentar, não é verdade? Se você já teve uma experiência boa, você sabe que é muito bom e você quer fazer de novo. Eu acabei de mencionar aqui, por exemplo, dei o exemplo do Daniel, da Sara e várias outras coisas. Um passeio legal que você já fez, né, uma lanchonete que você comeu e gostou muito do lanche, aí você vai lá de novo, comer de novo, porque você gostou. Coisas assim, né, que marcam a gente quer experimentar de novo. Né? E eu te pergunto, e a presença de Deus? Quando você experimentou alguma coisa tão boa na presença de Deus, que te faz pensar assim, nossa, eu quero isso de novo. Pensa aí com você mesmo. Você tem dois caminhos, duas respostas. Se você já experimentou algo muito bom, você vai querer viver de novo. E se você ainda não experimentou, eu gostaria de te incentivar a experimentar. Até porque, né, hoje eu vou usar o casal de exemplo ali, hein, que vai casar recentemente, daqui a pouquinho, né? Imagina só, Dena, vou te dar um exemplo aqui. Eu casei já tem vai fazer 6 anos, né? E aí eu vou te falar uma coisa, a minha lua de mel foi muito boa. Top demais. A gente foi para um hotel fazenda, aproveitou lá 2 dias. Só que você vai... Aí eu vou falar para você, não precisa experimentar não. Porque eu já sei que foi bom, então tá de boa. Você já sabe que é bom. Você vai só pensar assim, não, o Jonathan falou que é bom, então não vou querer experimentar não. Porque ele falou que é bom, já tá bom para mim também. Você vai querer fazer isso? Não, né? Você quer também o quê? Quer experimentar também, para ver se é bom mesmo, né? Então eu tenho uma notícia para vocês aqui nessa noite. Se você ainda não viveu uma experiência com Deus, eu tô te falando que é muito bom. Só que você tem que viver a sua também. Amém? E se você já viveu alguma coisa muito boa no Senhor, está na hora de você viver de novo. Está na hora de você renovar essas experiências com Deus. Está na hora de você voltar ao primeiro amor, como diz a palavra do Senhor. O Senhor quer viver isso com a gente constantemente. Esse amor constante, esse amor forte, esse amor verdadeiro. É como se a gente estivesse em lua de mel eterna com o nosso Jesus. Nós somos a noiva e devemos ter essa sensação de dia após dia viver apaixonados, cheios de amor por Ele. Então eu quero incentivar você a isso nessa noite. Para que a gente viva essas experiências, para que a gente se lembre de coisas boas que a gente já fez, né? Você se lembre de um evangelismo que você já foi, de um evento que foi muito bom, que a glória do Senhor caiu sobre aquele lugar, para que você se lembre das vezes que você já foi no monte e experimentou coisas legais, experiências espirituais, para que você viva de glória em glória, como diz a palavra do Senhor, né? Tanto é que eu quero ler esse texto com você lá em 2 Coríntios, abre lá. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Olha só o que a palavra nos instrui a fazer. 2 Coríntios 3, 18 diz assim, a palavra do Senhor: E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então nós temos que ter essa vontade de viver de glória em glória, de cada vez querer experimentar coisas maiores na presença do Senhor, sabe? E eu tenho uma notícia para te dar nessa noite.
Deus, ele não faz acepção de pessoas. Vocês concordam com isso? Se Deus não faz acepção de pessoas, ele não tem filhos prediletos. Se Deus não tem filhos prediletos, por que tem alguns filhos vivendo o extraordinário de Deus e alguns que não estão vivendo? Né? Eu quero ser da parte dos filhos que vai viver coisas extraordinárias na presença de Deus. Porque se Deus não faz acepção de pessoas, se Deus não tem filhos prediletos, e se tem vários filhos de Deus que estão experimentando muito da presença, muito da glória de Deus, muito da unção, muito da presença do Espírito Santo, muitos têm visto milagres, muitos têm visto sinais, muitos têm visto coisas grandes acontecerem. Eu também quero fazer parte desse time de filhos aí. Você quer? Eu quero. Eu já estou cansado de muitas vezes ter que viver no natural. Infelizmente, a gente está preso nessa carne ainda e tem que viver com ela, muitas vezes nos perturbando. Tem hora que adoece, tem hora que a gente está cansado, e isso a gente vai continuar vivendo. Só que tem uma coisa, a gente sabe que a carne, a palavra de Deus vai falar, né, que a carne ela é fraca, mas o espírito ele sempre está pronto. Então a gente precisa colocar esse espírito para dominar na nossa vida. A gente precisa fazer com que o espírito domine sobre a carne. E a gente vai fazer isso, vai fazer a nossa parte, top demais. Só que tem uma parte que é muito importante e a mais importante, na verdade. E ela já está aí com você, que é o Espírito de Deus te ajudando. É o ajudador, é o consolador que foi enviado para nos ajudar a viver essas coisas. Então talvez você vai falar assim, mas eu nunca experimentei uma coisa tão legal, nunca vivi uma experiência diferente. Mas eu acabei de te falar, né? O Espírito Santo, Deus não faz acepção de pessoas e Ele não tem filhos prediletos. A única coisa que depende é de nós mesmos nos posicionarmos para isso. Não, eu quero e eu vou buscar isso. Tanto é que a gente busca coisas que a gente quer muitas das vezes e a gente consegue, né? A gente vê relatos aí não sei se alguém aqui já viu o relato do mendigo de Belo Horizonte, que morava debaixo da ponte, mas vendia paçoca, né, no semáforo para comprar os livros para estudar, né, passou no vestibular em primeiro lugar e fez medicina. Então ele se esforçou para conseguir aquilo, né, com as condições mais adversas possíveis, né, dormia talvez sentindo frio, né, com chuva atrapalhando, né, talvez perdeu o material escolar ao longo do tempo, pode ter sido roubado, enfim, e mesmo assim o cara foi o primeiro no vestibular e se formou em medicina, né? Então as situações elas podem tentar nos atrapalhar, mas vai depender da nossa vontade, da nossa força com aquilo que a gente quer, né? E eu tenho certeza que todos nós temos algo extraordinário para viver na presença de Deus. A gente só precisa se posicionar para isso, né? Nós fomos chamados para ser uma geração de sacerdotes que vão fazer a diferença. Antigamente, no Antigo Testamento, um sacerdote fazia, né, um grande volume, porque ele carregava a presença de Deus e fazia diferença nos ambientes. Hoje eu não vou contar aqui um por um para não gastar tempo, mas a gente tem mais de 20 sacerdotes aqui sentados. Que poder que a gente tem sobre essa cidade com 20 sacerdotes? Você hoje é o portador da presença de Deus. E nós precisamos manifestar essa presença de Deus. Amém? Para que ela seja uma presença diária, uma presença palpável. Então, quando a gente fala de avivamento, de uma forma geral, a gente geralmente vai ver que o avivamento ele vai se manifestar de diversas coisas, né? Quem está acompanhando aqui os estudos da EBD vai saber isso de cor, né? Que o avivamento ele pode se manifestar através de missões. Então você vai ver muitos avivalistas aí do passado que fizeram missões no mundo inteiro, evangelismos locais ou até mesmo também interlocais, né, fora das cidades ou estados ou até mesmo países, vieram através de evangelismo. O avivamento ele pode trazer fogo, pode trazer poder, milagres, mudança na sociedade aconteceram através de avivamentos. Só que todos esses avivamentos, eles tiveram uma coisa só em comum. Todos eles tiveram uma coisa só em comum. E alguém aí chuta o que é?
o algo em comum que os avivamentos, todos eles tiveram? Tá por aí, só que tem uma palavra mais específica ainda. Não, aí já começou a sair um pouquinho, né? O Brian falou algo que é o ponto que eu quero chegar. Só que vou trazer com uma outra frase, né? Ele falou da ação do Espírito Santo, e é isso mesmo. Só que todos os avivamentos da história, eles tinham uma coisa em comum, que era a presença de Deus naquele lugar, né? Então, tudo que a gente viu de grande que aconteceu na história depois de Jesus era a presença de Deus se manifestando através ou de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, né? Então tudo, desde aqui do Pentecostes que a gente viu aqui para frente, né? Tudo isso acontecia por causa da presença de Deus, e buscar essa presença então é essencial, porque quando essa presença está nos lugares, algo extraordinário acontece, né? E Deus vai dizer que a presença dele, ela vai se manifestar através da vida de um, dois ou mais, né? Principalmente dois ou mais, porque onde tem dois ou mais reunidos no nome dele, ali ele vai estar, né? Então o Senhor já está aqui nessa noite, e Ele pode fazer algo extraordinário, porque tem 2 ou 3 reunidos aqui, né? E nós cremos nisso, né? Nós cremos nisso. Inclusive eu quero que você tenha fé para isso, até porque eu não conheço a vida de cada um de vocês pessoalmente, eu não sei das suas necessidades, eu não sei dos seus desafios. Eu sei que tem uma coisa, e todos vocês sabem dessa verdade, que não existem desafios que são maiores do que o meu Deus. Então, se você tem algum desafio nessa noite, eu te aconselho a colocar sua fé nisso, porque eu tenho certeza que você vai relatar depois de um tempo, falar assim, realmente aquela noite eu tive fé e algo aconteceu na minha vida, porque eu creio que o Senhor, o meu Deus, é maior do que aquela situação que eu estava pensando que não ia dar certo. Deus tem algo mais para você nessa noite aqui, tenho certeza disso. A gente precisa viver um avivamento então pessoal, para que a gente possa experimentar essas coisas e buscar a presença de Deus. E mais do que isso, começar a pensar também no que a gente vai deixar para as próximas gerações. A gente espera, né, e crê que o Senhor Jesus está próximo de voltar, né, e talvez não passe a nossa geração para que Ele volte. Mas e se passar? O que a gente está deixando para frente aí? Principalmente quem é pai e mãe, né? O que você tem preparado seu filho para viver? Eu estava pensando nisso quando eu estava preparando essa mensagem e vi um pregador falar sobre isso. E é verdade, né? Muitos avivamentos realmente foram só ali, naquele momento, naquele local, aconteceu algo extraordinário, mas não foi para frente, né? Tanto é que a gente vê que hoje o berço, né, dos maiores avivamentos que ocorreram no mundo, né, que foi lá na Europa, em vários países da Europa, eram para ter levado gerações depois, né, a buscar o Senhor com intensidade, né? E hoje o que a gente mais escuta são relatos de que a igreja da Europa está cada vez mais definhando, está cada vez mais diminuindo, né? E a gente até tem ouvido muito isso falar, até o pastor falou sobre isso aqui outro dia, que na verdade os brasileiros é que estão indo para lá fazer a diferença lá. Então olha para você ver, anos e anos atrás, né, avivalistas saíram de lá, viraram evangelistas, missionários, vieram para a América, para os Estados Unidos, para o Brasil, né, e trouxeram o evangelho para cá, e agora o lugar que foi o berço disso tudo está morrendo, né, e está dependendo na verdade do oposto, dos que estão aqui para lá, avivar lá de novo, né? Então a gente tem que se preocupar em como a gente tem preparado as próximas gerações para viver o avivamento de Deus, né? E aí é onde que a gente tem que colocar realmente esforço naquelas coisas que vão fazer isso. Uma delas é cultivar as nossas crianças, né? A gente pode cultivar sendo pais, né, bons pais, e cultivar incentivando os trabalhos das crianças, né? Então eu louvo a vida até pelo ministério infantil dessa igreja, né, que tem feito cultos, né, tem feito as crianças experimentarem também momentos com Deus, né? Glória a Deus por isso, né? Dá um glória a Deus por isso. Que você faz parte de uma igreja que se preocupa com o futuro da igreja, né? E isso é muito bom, porque a gente não é eterno, né? Eu fico para morrer quando eu vejo um ministério de louvor cada vez mais com gente mais velha, né? Não que não tem problema nenhum se você tiver 50, 70 anos e quiser entrar no ministério,
mas a gente precisa incentivar a geração mais nova também, né? Antigamente, os meninos aí que tocam vão lembrar disso, né? O Wallace, o Ramon. Os ministérios de louvor eram um monte de adolescente, né? Tinha adolescente para todo lado, até nem cabia, né, Wallace? De tanto adolescente que queria tocar, né? Hoje em dia tá ao contrário. Você mostra um violão para um adolescente, ele sai correndo, ele não quer saber de jeito nenhum. Se for um celular, ele vem correndo, quase te toma ele de sua mão, né? Mas é aí que está o nosso papel, né? A gente precisa incentivar as próximas gerações a querer fazer a obra do Senhor, né? Então, incentivar os nossos adolescentes, né, as nossas crianças, os nossos jovens a trabalhar para o Senhor, né? Hoje, o mundo ele prepara as pessoas para o mercado de trabalho. Então, já começa com a criança estudando lá com 4, 3 anos de idade, né? Tem umas pessoas que vai de carona comigo para São João e eu fico abismado de ver que as crianças hoje já vai com 2, 3 anos, já começa na escola, né? Eu comecei com quase 6. Antigamente era 6 anos o prézinho, né? Hoje já começou com 3, né? E daqui a pouquinho já vai ter que ser obrigatório o berçário infantil nas escolas, né? Então, porque eles estão querendo ganhar tempo, né? Que as crianças aprendem mais rápido as coisas, para que o adolescente já tenha, né, mais conhecimento e com 17, 18 anos já esteja pronto no mercado de trabalho. E a igreja está ficando para trás nesse processo, né? Porque a gente está começando a treinar eles já mais velhos, né? Já cheio de doutrinações, e está se perdendo nesse processo. Então a gente precisa também, né, ser hábil nesse processo, preparar as próximas gerações para viver algo extraordinário com Deus. E aí onde eu entro então, nos 5 passos que eu falei no começo, para a gente viver queimando e fazer a próxima geração queimar também. Então, o primeiro passo, gostaria que você olhasse de novo no texto que a gente leu lá no começo, lá de Atos. Primeiro passo para viver queimando, a gente vai aprender com a igreja de Atos, nesses versículos que a gente leu aqui. Lá em Atos 2, aqui, deixa eu achar na minha Bíblia. Desse frio, que os dedos da gente ficam duros, e aí a gente não consegue fazer nada direito. Imagina o sofrimento de tocar guitarra com dedos duros desse jeito aqui, doendo de frio. Atos 2, 42, ó. O primeiro passo para a gente viver queimando, ó. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Repita essa frase: ensino dos apóstolos. Então, o primeiro passo para viver queimando é se dedicar ao ensino dos apóstolos ou ao ensino das escrituras. Não existe avivamento, né, isso eu posso afirmar, sem base bíblica. Não existe avivamento sem a palavra de Deus. Não existe um avivamento, a pessoa do nada, eu vou inventar o avivamento, nem conheço, nunca ouvi falar da Bíblia e vou experimentar aqui algo extraordinário. Não, na verdade, o evangelho vem, traz transformação e algo extraordinário acontece. Então, o primeiro passo para a gente viver queimando é a gente se basear nas escrituras e ler ela, dar o devido valor que isso aqui tem. Porque muito, né, se fala, e a gente já cansou de ouvir, né? Como se diz aí no ditado popular, já está careca de ouvir, que houve muita luta, muita guerra, né, para que a gente tivesse esse livro hoje nas nossas mãos, né? Muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram perseguidas porque tentavam traduzir esse livro. E hoje a gente tem ele numa facilidade tremenda. Tem ele no celular, tem ele, né, de papel, né, tem de tudo quanto é jeito. Tem com capa bonita, tem de plástico, acho que deve ter até prova d'água, né, Bíblia hoje. Então tem Bíblia de tudo quanto é jeito. Só que a gente não dá mais o devido valor que ela deveria ter. Como que você dá o devido valor? No mínimo lendo ela todo dia. Eu ainda estava pensando sobre isso esses dias, né? Se a gente se dedicar a ler 3 capítulos por dia, a gente lê um dos evangelhos em menos de um mês, né? Então, um bom cristão, no mínimo, já leu os evangelhos umas várias vezes, para você falar assim, não, pelo menos eu conheço a história de Jesus, né? Eu conheço o que aconteceu lá, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Se você ainda não leu os evangelhos, né, existe um certo
e forte indício de que você precisa se dedicar mais a esse livro. Então eu te aconselho a fazer isso, né? Tira tempo para ler ele, porque a gente consegue tirar 20 minutos para responder mensagem. Fácil. Consegue? Consegue tirar 20 minutos para assistir 3 vídeos do TikTok, 4 vídeos no máximo, você vai assistir lá. E vai passar 20 minutos, meia hora, né? E quanto tempo que a gente tem dedicado à palavra do Senhor? Para você, né, ter uma noção de como a gente pode se medir, né? Nós mesmos nos avaliarmos, né? Você conhece os ensinamentos do seu mestre, que o nosso mestre hoje é Jesus, né? Então você conhece os ensinamentos que ele trouxe para nós com grande valiosidade. O Sermão da Montanha, por exemplo, né, que é uma das mensagens mais bonitas que Jesus trouxe, né? Ensinamentos profundos. Você conhece isso? Uma pergunta para você responder para você mesmo. As regras do reino que nós vivemos e pregamos, né? Você conhece essas regras? O reino que veio para trazer justiça, para trazer paz, para trazer alegria, para manifestar graça e misericórdia. Você conhece essa graça? Você conhece esse reino? Então a gente precisa ler mais essa palavra para a gente conhecer mais essas coisas e ter cada vez mais fome por ela. Porque o ensino dos apóstolos, além dele trazer, né, o conhecimento de tudo isso, ele traz também arrependimento, que é uma das fontes, né, que vai trazer um grande avivamento pessoal, principalmente, porque através do arrependimento é que nós começamos a experimentar, né, coisas grandiosas. Então a gente já tem que reconhecer que a gente é pecador, a gente tem que se achegar na presença de Deus, sabendo que a gente não era merecedor de fazer isso. Nós não merecíamos, irmãos. Se a gente fosse só salvo, já estava muito bom, mas Deus ainda, na sua graça, além dele nos dar a salvação, ele falou com a gente assim, ó, eu estou te dando a salvação, mas eu ainda vou te dar o privilégio de comunhar comigo. E mais do que isso, você ainda vai ter comunhão comigo. Sabe o que eu ainda mais eu vou te dar? Vou te dar uma herança. Você vai ser herdeiro junto com o meu filho, que merecia, você não merecia, mas você ainda vai ser herdeiro junto com ele, porque eu te adotei. E agora você é merecedor. Você tem o sobrenome do Pai, do Eu Sou. Porque você agora é um filho adotado, então você também se torna um filho legítimo, né? Na lei que o próprio homem, né, no começo criou. Hoje Deus, né, ele se adaptou a essa lei para mostrar para a gente que Ele nos ama e para que a gente entendesse, né, que nós temos legitimidade nessas coisas porque Ele mesmo quis, né? Então nós temos que glorificar a Deus por isso, porque Ele realmente nos deu tudo sem nós merecermos. E o último ponto do ensino dos apóstolos que a gente tem que ter em mente, né, tem que fixar na nossa mente, que a leitura da palavra ela também vai nos ensinar a ser submissos aos nossos líderes. Submissão aos nossos líderes vai nos fazer viver uma caminhada mais suave, porque nós não iremos na contramão do que Deus está fazendo, né? Então, Deus ele nos deu lideranças para que a gente pudesse segui-los, né? Se o Senhor confiou uma liderança de uma igreja, uma pessoa, né? Então, já citando aqui, né, o nosso pastor Everton, né, a gente tem que confiar que Deus está dando para ele as direções necessárias para que a gente experimente, né, a glória de Deus através dessa igreja. Então a gente tem que andar também junto com ele, né? Tem que seguir aquilo que ele nos instrui a fazer, né? O pastor fala, ó, irmãos, vamos fazer tal coisa. Amém, vamos fazer, vamos nos forçar cada vez mais a fazer essas coisas, porque na verdade a nossa carne às vezes não quer, é verdade, né? Então muitas das vezes vai surgir uma coisa para fazer na igreja, né? Não sei, estou citando aqui um evento. E aí o pastor fala, vamos lá, vamos se envolver. Vamos se envolver, cada um, claro, na sua área, né? O louvor se envolve com música, o diaconato se envolve preparando, né, o ambiente, a intercessão se envolve orando antes, no dia e até depois, né? E assim vai. Então a gente pega os nossos ministérios, igreja, e isso a gente só vai fazer se a gente tiver consciência de que isso é o certo a se fazer. E a gente só vai ter consciência de que isso é o certo a se fazer se a gente tiver, né, a leitura diária desse livro.
Amém? Então, o primeiro passo para a gente viver queimando é qual? Isso. Então, se dedicar ao ensino dos apóstolos, né? Ou se dedicar ao ensino das Escrituras. Segundo passo, tá depois desse. Então, se dedicar à comunhão. Comunhão, quando a gente fala de comunhão, é comunhão dos filhos de Deus mesmo. Então, é essa comunhão que a gente está tendo aqui hoje, né? De estar aqui junto, né? De louvar o Senhor junto, de rir junto, né? Se precisar de chorar junto também, vamos chorar junto. De estar junto em todo momento, né? O irmão está passando dificuldade, vamos ajudar, né? O irmão conseguiu uma promoção, vamos rir junto com ele, vamos se alegrar, né? O irmão comprou um carro novo, nossa, glória a Deus, né? E se o irmão também perdeu algum bem, né? Vamos se entristecer, vamos nos envolver, de forma que a gente tenha essa comunhão mesmo, né? Então ter comunhão é isso, a gente realmente ser um só, né? Ter unidade. Eu lembro que um tempo a gente falou muito sobre unidade na igreja, e um tema muito relevante para a gente se falar realmente, porque a igreja unida, ela tem um poder, né, incomparável, né? Tanto é que a Bíblia fala, né, que as portas do inferno não vão resistir à igreja, não é verdade? Então as portas do inferno, se você resolver se isolar, viver sozinho, não vou mais nos cultos não, né? Então você está se afastando da igreja, porque a igreja é a comunhão dos crentes. Por mais que nós somos a igreja hoje, né, e a gente escuta muito isso se falar sobre isso, só que quando nós decidimos nos afastar do ajuntamento de crentes, né, a gente começa é como se a gente fosse um rebanho solitário, né, uma ovelha que começa a se afastar, né, e existe uma grande chance, né, de que em algum momento essa ovelha tropece, caia num buraco e não tenha outra para ajudar, ou que um lobo venha, né, e a pegue. Então a gente tem que ter a comunhão, tem que andar junto, tem que ir nos cultos, mesmo sem querer, mesmo estando frio, mesmo estando chovendo, a gente tem que estar junto, para que a gente realmente experimente a comunhão. Comunhão, outro ponto que é importante da comunhão, é a gente perdoar uns aos outros. Igreja, meu irmão e minha irmã, todas elas têm problema. Na verdade, não é porque a igreja tem problema, é porque o ser humano ainda vive num corpo caído, né? Então, a gente erra, a gente às vezes faz coisas que magoam uns aos outros, e a gente precisa, né, ter maturidade para que a gente não deixe com que isso nos afaste da presença de Deus, da igreja. Então, quantos relatos você conhece aí que a pessoa some da igreja, quando você vai descobrir é porque fulano falou tal coisa, eu não gostei, né? Ou porque o pastor falou alguma coisa, eu não gostei. Então, as pessoas se chateiam com pessoas, né? E aquele que é o dono da igreja nem fez nada, né? Não te chateou de maneira nenhuma, que é Jesus, né? E você larga ele, larga a igreja, larga a obra, larga o reino, tudo por causa de uma chateação. Então a gente precisa ter esse ponto em mente muito forte. A gente precisa saber que a gente muitas vezes vai errar e que a gente vai precisar se perdoar, que a gente vai precisar realmente, em alguns momentos, até aturar algumas situações em prol do reino de Deus. E aí eu estava até, né, vendo um relato, que eu já li esse texto, né, e não lembrava disso, né, mas a primeira igreja teve um problema assim, né, e inclusive foi dois grandes homens de Deus que viveram um problema particular, que foi Paulo e Barnabé. Então Paulo e Barnabé, eles tiveram um problema, uma discussão por causa de um discípulo que se chamava Marcos. E no texto lá original, né, ele vai mencionar grande discussão, né? Então eu vi um pastor falando sobre isso, que essa grande discussão lá no original, no grego, ela pode até estar relatando que houve agressão física, né? Então você imagina, né, a gente, né, gosta tanto de Paulo, fala tanto de Paulo, e Paulo em algum momento ali, talvez teve até uma briga de porrada mesmo, né, com Barnabé, por causa de uma discussão. E depois, lá na frente, né, num dos livros, que eu não anotei referência aqui, Paulo vai falar, né, que Marcos foi muito útil para ele, né? Então Paulo ainda reconhece que estava errado naquela situação, né? Porque Marcos, ele tinha se afastado, Barnabé
queria dar uma segunda chance, mas Paulo não queria. E aí eles tiveram essa discussão lá, né, talvez até rodar a baiana, e depois, né, lá no final ainda Paulo vai falar assim, mas Marcos me foi muito útil na caminhada. Ou seja, Paulo falou, ainda bem que Barnabé me acertou um pontapé, porque senão eu não ia saber que eu estava errado. Mas então é isso, teve problema, mas teve reconciliação, teve resolução. E a igreja continuou com comunhão naquela época lá. Então a gente precisa ter comunhão uns com os outros. É lembrar da oração que Jesus fez, né? Como referência, a oração do Pai Nosso. Quando a gente faz, né, e fala, perdoa-nos nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, a quem nos deve. Então a gente só pode ser perdoado se a gente perdoar. Então, em nome de Jesus, se tem alguém aqui com alguma mágoa de alguém, seja liberado em nome de Jesus nessa noite, essa mágoa, para que você viva realmente a comunhão verdadeira da igreja, né? Para que você se sente nessas cadeiras e se sinta livre para adorar o Senhor. Satanás não vai ter motivo nenhum para falar para você, você está levantando a mão, mas você xingou o seu irmão. Não, eu já perdoei, eu já fui lá pedir perdão, ou já perdoei. Eu quero viver uma vida livre na presença de Deus, porque nós somos livres para viver essa extraordinariedade, né, de viver a presença de Deus de forma intensa, de forma linda, né? Então, nós temos que saber disso. Comunhão. Quando a gente tem comunhão, a gente começa a ter compaixão para os de dentro e depois para os de fora. Então, se a gente não consegue estender a mão nem para um de dentro, como que a gente vai estender para os de fora, né? Se tiver alguém dentro da igreja passando uma dificuldade e não ganhar nenhuma cesta, como é que a gente vai dar para o de fora? Né? Não tem como. A gente precisa, então, abraçar os de dentro e, com isso, a gente vai ter vontade de abraçar os de fora, porque todo mundo vai estar bem, né? Todo mundo vai estar vivendo isso que a igreja de Atos viveu, né? Tanto é que eles tiveram um coração tão forte com comunhão que eles venderam tudo, né? Para que todo mundo tivesse as mesmas coisas. Então, olha que coração de comunhão que eles tiveram, né? E nós temos que ter, né, compaixão dos nossos irmãos e para que a gente possa ter compaixão dos de fora. E quando eu digo ter compaixão e ter comunhão, não só através de bens físicos e materiais, muitas vezes também bens espirituais, né? Quando a gente precisar de alguma coisa ou tiver num dia mau, a gente ter, né, humildade para pedir oração, né, para pedir ajuda um irmão, né? Quantas vezes eu não já pedi, né, pastor Eduardo? Não, ora por mim por causa disso, né? Então, compartilhar essas coisas, né, esses problemas com as pessoas, com os nossos pastores, para que a gente realmente seja acolhido, né? Até porque a gente pode estar vivendo um momento difícil e ninguém saber, né? Talvez você está sentado do lado de uma pessoa que está vivendo um problema espiritual gravíssimo e não está sabendo. A pessoa às vezes está rindo, né? Quantos relatos a gente vê de pessoas até que se suicidam, né? E às vezes está lá, eu vi pouco tempo atrás uma foto de um rapaz assim, 30 minutos antes de se suicidar, eles tirando uma foto, assim, um selfie, e ele lá rindo, assim, você olha a foto, você fala, nossa, o cara deve estar vivendo o melhor momento da vida dele. 30 minutos depois ele se afastou da família e pulou de um lugar lá e suicidou. Então, exteriormente falando, a gente não sabe o que as pessoas estão vivendo. Não tem como a gente ler só por fora. É por isso que a gente precisa compartilhar, né? É por isso que a gente precisa nos envolver com outras pessoas da igreja, para que a gente compartilhe, né, tudo, os momentos ruins, os momentos bons, viver em comunhão. Amém? Então, segundo passo, viver em comunhão. Terceiro passo, está aí no versículo 42 também, se dedicar ao partir do pão. Então, o partir do pão, ele vem através da comunhão, que é ajudar o nosso próximo. E o nosso próximo pode ser dentro da igreja, fora da igreja. Ajudar as pessoas que ajudam também aos próximos, né? Então, às vezes você não vai ter condição de dar uma cesta, mas você tem condição de dar um pacote de arroz, entregar para a Vanessa, e a Vanessa vai juntar o seu, mais de um, e fazer, né, uma cesta e dar para alguém. Então, isso é partir o pão, né? Ajudar com o que a gente pode. Alguém às vezes está precisando de uma coisa específica, não ter como comprar, ou de um exame, né? E aí o pessoal junta, vamos fazer uma vaquinha solidária e vamos ajudar.
né? Então, partir o pão é isso, é ajudar com as necessidades. E mais uma vez eu volto no ponto da gente compartilhar sobre essas coisas, né? Porque eu não sei, não tem como a gente adivinhar, né? E às vezes muitas pessoas se frustram porque elas vão falar assim: a igreja, eu fiquei lá passando isso e aquilo, a igreja não me ajudou, né? E quando você vai procurar saber, a pessoa não contou para ninguém, né? Então a igreja nem sabia, e a pessoa se frustra, mas por causa dela mesma. Comunhão é o passo que vai nos fazer partir o pão, o primeiro passo. Então a gente tem que ter comunhão para depois a gente conseguir partir o pão, porque na comunhão a gente compartilha, né? E dentro do partir do pão tem um ponto que eu quero mencionar, que a gente tem que ter consciência, é saber que o dinheiro não nos domina, né? Então tem coisas também que a gente vai fazer, que a gente vai ter que fazer sacrifício financeiro, né? A realidade é essa, né? Alguma coisa a gente vai precisar fazer, às vezes para a igreja, ou para o reino, ou para um evento, ou para o social, né? E sacrifícios financeiros demonstram que a gente não é dominado pelo dinheiro, demonstram que a gente fala, tá falando para Deus assim: o Senhor é mais importante do que o dinheiro, né? Então a gente entrega para Ele tudo, porque a gente sabe que Ele é o dono de tudo. E esse ponto ele até nos leva a pensar também o quanto a gente tem feito mais coisas, né, pessoais do que coisas do reino. Eu uso esse exemplo, já usei várias vezes e continuo usando, né? O quanto que eu orei para que Deus me desse folga durante a semana à noite para me estar na igreja na quarta-feira à noite, né? E muitas pessoas não vêm porque realmente não quer. Tô cansado, não vou não, ou sei lá, não, hoje vai ser chato, não é o pastor Everton que vai pregar, então nem vou lá. E tem gente que felizmente vive com essa mentalidade, com coisa que se o culto fosse para ela, né? E o culto não é para mim, não é para você. A gente vem cultuar o nosso Deus, né? Então a gente não está preocupado se o louvor vai errar tudo aqui, né? O dia que a gente errar tudo, porque acontece, né? Vocês não preocupam não. O céu está lá aberto, o véu está rasgado e o acesso de vocês é lá no Pai. A gente pode estar fazendo, eu espero que isso não aconteça, tá? Em nome de Jesus, mas se a gente estiver fazendo tudo errado aqui, vocês não reparam não. Na verdade, olha para o céu, porque o céu é que está importando aí com a adoração de vocês. Então não é a gente nem olha, eu nem olho, eu particularmente, se eu não estiver olhando para o chão, eu estou olhando para a guitarra, ou com a mentalidade olhando para o céu, porque eu não me preocupo com o que está acontecendo aqui embaixo, porque eu sei que o meu papel aqui é adorar o Senhor, e a gente tem que estar com essa mentalidade aí embaixo também, quando a gente está aí. A gente não está aqui preocupado se a música vai ser a música que eu gosto, se a pregação vai falar o que eu gosto. Não, a gente veio cultuar o nosso Deus, e a gente só vai sair daqui satisfeito se a gente sair daqui com o coração cheio de alegria, de falar assim: eu cultuei a Deus desde a primeira oração até a última. Então você precisa ter essa mentalidade, nós precisamos ter essa mentalidade. Vim aqui para cultuar o Senhor, não para assistir o que está acontecendo, né? Na hora do louvor, eu vou ficar olhando, ver se a pessoa canta bem. Não, preocupa com isso não, preocupa com o Senhor, porque na verdade quem está nos assistindo aqui é Ele, né? Ele está assistindo desde o ministro, desde o pregador, até cada um de nós que está aqui cultuando, né? E nós precisamos ter essa consciência, porque o que Ele espera de nós é a verdadeira adoração. Então, a gente já falou do terceiro passo, que foi o partir do pão. O quarto passo, para viver queimando, está aí depois do partir do pão, é as orações. Então, quarto passo para a gente viver queimando é ter uma vida de oração, né? E aí, eu vou ler um texto com você. Olha lá comigo, lá em Romanos 8:26. Romanos 8:26. Alguém lê para mim, fazendo favor? Quem achar aí? Amém?
Alguém tem uma versão diferente da dele? Olha só que interessante. Então, você vê como é que Deus é lindo, né? Deus, ele veio para nos dar tudo mesmo. Além de ele dar tudo o que a gente já falou aqui nessa noite, ele mesmo nos ensina a orar. Então, até o que a gente vai falar com ele mesmo nos ensina, né? Então, é interessante até a gente se lembrar desse texto quando a gente for orar. Quando a gente for orar, já entrar na presença de Deus falando com ele: Senhor, eu não sei orar, mas Espírito Santo, me ensina aquilo que eu preciso falar. Porque tem hora que a gente fala desnecessariamente um monte de coisa, né? E às vezes o Espírito Santo vai te guiar para falar uma coisa só, né? E aquela coisa que você vai falar vai abrir, o céu vai se abrir para situações que você nem imaginava. Então a gente precisa ter consciência que o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Ele veio nos ensinar, inclusive, a orar, né? E aqui o texto ele vai falar que a gente não sabe, não sabemos como orar, mas ele mesmo, o próprio Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então olha só, ele ora, ele nos ensina a orar e ele intercede ainda de uma forma que é intensa, né, por nós, porque ele sabe que a gente mesmo, por nós mesmos, não podemos, mas com ele nós podemos, porque ele veio para isso, para nos ajudar a poder muito, muito, muito mais. Então nós precisamos orar. É o ponto que eu vejo que é um dos pontos mais importantes, porque para a gente ter uma vida cheia da presença de Deus, a gente precisa ter comunhão com Deus. E essa comunhão, ela vem através da oração, né? Então é nos dedicar mesmo à oração, conversar com o Pai diariamente. E, irmãos, a realidade é que não é muito falada, né? A gente escuta muito aí nas pregações: porque fulano viveu isso, né? E aí o pregador vem e conta uma história assim extraordinária de uma experiência, né? Eu tenho coisas que eu posso contar de experiências com Deus que eu tive, né? E aí todo mundo fica maravilhado: nossa, esse irmão é um Superman espiritual, né? Mas a realidade é que no dia a dia a gente vai ter dificuldade de fazer algumas coisas, né? São disciplinas espirituais. É por isso que chama disciplina, né? Quem aqui já foi na academia e fez academia 2 semanas e parou? Disciplina, né? Até eu tô assim, você vê, eu sou formado em educação física. Então, disciplina. Mas o que é disciplina? É um despertador tocar lá, sei lá, se você vai antes do horário do trabalho, é um despertador tocar lá 6 horas da manhã e tá frio, tá chovendo, seja lá o que for, você vai levantar e vai trocar de roupa e vai, entendeu? Isso é disciplina. Disciplina espiritual não é diferente, né? Às vezes você vai estar lá num horário que você determinou para fazer, e aí vamos supor que seja, vou chutar um horário aqui normal para quem trabalha, tipo 8 horas, 9 horas da noite. E aí, sim, você vai ajoelhar, né? Aí a Maiara grita: ô Alas, já tá na mesa a janta. E aí o cheiro já vem, você já, depois eu oro, né? Vou lá comer. E aí não ora mais nunca mais, né? Então a gente se distrai com algumas coisas, é verdade. E isso estou dando um exemplo, irmão, mas quantos outros exemplos, né? E aí eu lembro de uma história, que, se eu não me engano, é do... não vou citar o nome porque eu não vou ter certeza da referência, mas é um pastor da China que, em um determinado momento, o presidente ligou para ele. Um pastor da China estava orando, e ele tinha uma secretária, e o presidente do país ligou para ele que precisava falar com ele. Não é da China, tá? Estou lembrando aqui agora. É de um país lá daquela região. Coreia, isso. E aí, né, quem conhece a história vai saber disso. O pastor, a secretária falou que o pastor não podia atender naquela hora. Mas aí o presidente questionou: mas é o presidente, né, do país que está querendo falar com esse pastor. O que ele está fazendo de tão importante que ele não pode atender, né? E aí passou, né, um tempo, acho que passou 1 hora ou mais, se eu me recordo da história.
E aí, depois o pastor foi e retornou para o presidente, né? E aí o presidente perguntou para ele, o que você estava fazendo? Né? O que era tão importante assim que você não podia me atender? Ele falou, eu estava conversando com o presidente dos presidentes, que era o meu Senhor Jesus. Né? E eu não podia ser distraído naquele momento. Então era sagrado para esse pastor um momento de oração. Né? Então, será que a gente tem valorizado isso mesmo? Né? Ou será que a gente está lá orando e o WhatsApp dá um toquinho lá, a gente vai olhar a mensagem e depois continua orando? Será que quanto de importância a gente tem dado para a presença de Deus, para as orações, para os momentos com Ele? É uma pergunta para a gente se avaliar também. E o último ponto, antes de eu falar do último ponto, vamos relembrar aqui os 4 anteriores. O primeiro, o ensino dos apóstolos ou o ensino das escrituras. O segundo, comunhão. O terceiro, partir do pão. O quarto, falar com o Senhor, ou as orações. E o quinto ponto, está lá em Salmos 22. Ele está aqui nesse texto também, mas eu vou ler primeiro lá Salmos 22. Vai ser um texto que vai complementar o nosso quinto ponto, né? Salmos 22, 10. 10 é o versículo que eu vou mencionar. Fala assim, desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno, és o meu Deus. Agora olha comigo lá em Atos de novo, onde a gente estava. Atos 2. Verso 47, que foi o último verso que a gente leu. Desde o ventre materno a gente foi entregue a Ele. Desde o ventre materno Ele é o nosso Deus, porque Ele já nos conhecia antes mesmo de existirmos, né? E o quinto passo para a gente viver queimando é experimentar isso aqui, verso 47 de Atos 2. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Então, o quinto passo para ter uma vida queimando é louvar a Deus. A nossa vida, ela tem que nos fazer verdadeiros adoradores. Até porque Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores. E é engraçado você pensar nisso, porque o único versículo da Bíblia que fala que Deus está procurando alguém é esse. Deus não está procurando o homem mais rico do mundo. Deus não está procurando a pessoa que cura mais, a pessoa que faz mais sinais, a pessoa que fala em línguas. Não, Deus está procurando verdadeiros adoradores. É a classe de pessoas que Deus procura. Então Ele só vai atrás daqueles que querem o adorar. Essa classe de pessoas, Deus, Ele se apaixona. Ele fica querendo cada vez mais encontrar pessoas que querem o adorar de verdade. E aí quando a gente olha para a Bíblia, grandes homens de Deus só experimentaram coisas extraordinárias porque foram verdadeiros adoradores. Quando você olha para a vida de Davi, por exemplo, foi um homem que adorou a Deus verdadeiramente. O próprio apóstolo Paulo, grande adorador, tanto era adorador que num dia, quando ele estava com Silas em algum lugar, e aí foram presos, chicoteados, todos arrebentados, e dentro da prisão, presos com correntes, ainda resolveram adorar o Senhor. Se um cara desse não for verdadeiro adorador, eu não sei quem é, não. Porque, você imagina, já é difícil, tem gente que reclama que vai tocar um louvor no final do culto, já começa, nossa, eu estou morrendo de fome, queria jantar, e não consegue adorar, só porque está sentindo fome, quer ir embora mais cedo. Imagina um homem desse todo chicoteado, com as costas todas abertas de sangue, com corrente nos braços, nas pernas. Que motivo que esse homem tinha para fazer isso? Mas ele fez,
porque ele era um verdadeiro adorador. Né? Então, a gente precisa ser verdadeiros adoradores. A adoração, ela atrai a presença de Deus. A adoração, ela cria um ambiente onde Deus tem prazer em estar. E nós devemos criar esse ambiente. Né? Então, é o que eu falei. A gente vem aqui não para ver um show gospel. A gente vem aqui para adorar Ele. Sabe? A gente dá o nosso melhor. Né? Eu louvo a Deus pela vida do Ministério de Louvor, que tem crescido espiritualmente, tecnicamente. A gente está estudando. A gente está se envolvendo cada vez mais para melhorar a nossa parte prática, a nossa parte técnica, a nossa parte de som, né? A gente está para fazer mais alterações aqui, mais investimentos. E mesmo assim, né, mesmo que isso crie um ambiente, naturalmente falando assim, que seja muito bom, né? Nada disso importa se não for verdadeiro para Deus. Né? Então a gente precisa primeiramente, né, se preocupar em adorar ao Senhor. E o resumo de tudo isso, desses 5 pontos que eu falei, que deixa eu voltar aqui no Atos aqui para a gente lembrar junto, ó. Resumo de todos esses 5 passos. Desde a comunhão dos apóstolos, o ensino dos apóstolos e o ensino da palavra, desde a comunhão dos crentes, desde o partir do pão, desde as orações e até mesmo louvar ao Senhor. Isso tudo a gente só vai fazer com as 3 primeiras palavrinhas do verso 42. A gente só vai conseguir fazer isso tudo e viver uma vida queimando se a gente pegar essas 3 primeiras palavrinhas e fazer delas verdades para nós. E quais são as 3 primeiras palavras do verso 42? Leia, todo mundo junto. 1, 2, 3. Eles se dedicavam. Repete de novo. Eles se... Então, agora você tem a chave para virar esses 5 pontos aí. Você só vai conseguir experimentar isso tudo que a gente falou aqui nessa noite, se você se dedicar. Se você se disciplinar para fazer isso acontecer na sua vida. Então, um avivamento, ele vai depender dessas coisas, todas essas coisas serem aplicadas na nossa vida. Só que a gente só vai conseguir aplicar isso se a gente fizer igual a igreja de Atos. Se dedicar a aprender mais da palavra de Deus, se dedicar a ter comunhão, a vir para a igreja, a estar juntos, se dedicar a dividir com meu irmão as coisas boas e ruins, se dedicar a orar todos os dias e se dedicar para viver uma vida de um verdadeiro adorador. Só dessa forma a gente vai conseguir viver um avivamento pessoal, e com o avivamento pessoal virá um avivamento que era quase o título dessa mensagem, mas eu não coloquei para não ficar muito clichê. Mas sabe qual que era o título que eu queria ter posto nessa mensagem antes desse título? O avivamento do Caracol. Porque eu tenho certeza que essa igreja vai viver um grande avivamento, vivendo esses passos, né? Eu tenho certeza. E eu não coloquei porque eu queria falar no final sobre isso, né? Essa igreja já está experimentando coisas lindas, né? O Senhor tem feito coisas maravilhosas aqui nessa igreja, né? Eu já contei relatos de várias coisas. Eu vivo uma experiência de milagre através dessa linda igreja, né? Porque hoje eu tenho uma filha graças à mão do Senhor que tocou no ventre da minha esposa, e eu poder ter uma filha, porque a minha esposa não podia ter filhos, né? E hoje eu tenho graças ao Senhor que a curou. E o Senhor tem muito mais, sabe? Eu tenho experimentado coisas extraordinárias, bênçãos financeiras, bênçãos físicas, bênçãos de cura que já aconteceram na minha família. Mas isso tudo não tem tanta importância para mim quanto a importância que tem o meu Deus, né? Então, a base de tudo isso é buscar a presença desse Deus, e a gente vai experimentar coisas extraordinárias, né? Então eu finalizo essa mensagem, se coloca de pé, né? Eu vou falar igual o Luciano Subirá fala, para parecer que está acabando. Uma coisa que eu fiquei, né, meditando esses dias, sabe o que foi? E eu acho que inclusive eu ouvi ele falando sobre isso, que uma pessoa,
vou te dar um exemplo, né, do que ele já usou uma vez. Como que é comer quando você está com muita fome? Né? Eu gosto de usar os meus amigos de exemplo porque a gente experimenta experiências assim, né? O Wallace vai lembrar, sexta-feira, né, Wallace? A gente foi pescar, não levou nada, só levou café, né? E aí cheguei em casa morto de fome. Nossa, cheguei em casa, já cheguei jantando, eu estava morrendo de fome. E a Veridiana falou, você quer que faz uma carne? Eu, não, vou comer ovo aqui, correndo, estou morrendo de fome, quer carne não. Então, quando a gente está com fome, a gente come, pode ser a coisa mais simples, né? Arroz com ovo, que a gente come com vontade, não é verdade? Você está morrendo de fome, você come qualquer coisa que tiver na sua frente ali, né? Se deixa até pedra. Por quê? Porque a gente está com fome, né? E o exemplo é esse. A gente muitas das vezes deixa de comer coisas espirituais porque a gente não está com fome. É como se a gente tivesse uma lasanha na nossa frente. Não sei se alguém já passou por isso e está doente, né? Eu já fiquei internado. E quando eu saí do hospital, ainda estava com um pouquinho de resquício, né? Que foi cólica renal. Então a gente fica indisposto para comer, fica inchado, né? E tal. E eu lembro que quando eu cheguei em casa não tinha prazer de comer, sabe? Podia ter a comida mais boa que fosse, que eu olhava assim, comia, mas não era com a mesma vontade do que eu comia aquele arroz com ovo, sexta-feira. Então, porque eu estava com fome, porque eu tinha fome, né? E nessa noite eu quero te desafiar a ter essa fome, mas não por comida natural, mas pela comida do céu, pela comida espiritual. Eu quero te incentivar a ter fome pela presença de Deus, uma fome que vai te diferenciar de um cristão somente nominal, né? Você vai ser conhecido como um cristão realmente genuíno, como uma pessoa que atrai e leva a presença de Deus para os lugares. Você vai ser conhecido como portador da arca de Deus nos lugares onde você for, né? Então eu te desafio a isso, sabe? A ter fome pela presença de Deus, a ter sede pela água da vida, que o próprio Jesus nos disse que Ele mesmo é essa água da vida. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. E nós temos que ter fome e sede por Ele. Nós precisamos ter vontade de cada vez nos achegar mais a Ele. Amém? Então que você guarde isso no seu coração. Nós vamos orar. E eu quero te desafiar a isso, sabe? A ter mais fome pela presença de Deus. Então enquanto eu estiver orando, mentalize isso, né? Independente do nível espiritual que você está, sabe? Independente de você estar começando a caminhada, independente de você ter 5 anos, 10 anos, 20 anos, né? O Senhor sempre tem mais para aqueles que o buscam, né? E Ele sempre vai ter mais. E eu quero ser um dos filhos que, para muitos vão falar assim, aquilo ali é o queridinho do papai. Mas não, é porque eu estou buscando mais do papai. E eu quero viver mais e mais das coisas que Ele tem para mim. Amém? Você também. Coloque sua mão no coração, vamos pedir isso juntos. Senhor, nós te pedimos, Pai, mais da Tua presença, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, mais da Tua unção, Espírito Santo. Nós te pedimos, Senhor, mais de vontade de querer estar junto a Ti, Espírito Santo. Nós queremos, Senhor, Espírito Santo, viver mais coisas extraordinárias. Por isso, Espírito Santo, o Senhor, como nosso ajudador, nos ensina cada vez mais a diminuir a nossa carne, nos ensina cada vez mais a diminuir, Senhor, aquilo que nós queremos fazer naturalmente, para que o Teu Espírito domine sobre nós, para que o Teu Espírito nos reja, para que o Teu Espírito nos guie, para que o Teu Espírito, Senhor, nos dê mais fome, mais sede, mais vontade de estar na Tua presença, Senhor. Eu oro, Senhor, por mim e pelos Teus filhos, para que a Tua presença se manifeste grandiosamente na vida deles, Senhor. Que por onde eles caminharem, Senhor, a Tua luz brilhe através deles. Que os pés deles, Senhor, sejam reconhecidos como os pés daqueles que levam o Teu Evangelho, Senhor. Que as mãos deles, Senhor, onde tocar, sejam abençoadoras, ó Pai. Que os trabalhos deles sejam abençoados. E que as pessoas reconheçam, Senhor, que são abençoados por estarem perto dos Teus filhos, Senhor. Nós queremos, Senhor, assim como na Tua palavra diz que Uzias foi abençoado pela arca que está na casa dele, hoje nós temos uma coisa maior do que a arca, que é a Tua presença, Senhor, o Teu Espírito dentro de nós. E nós queremos levar essa presença para todos os lugares. Nós já somos abençoados, Senhor, por Teu Senhor dentro de nós, mas nós queremos viver mais de Ti.
mais da Tua presença, mais da Tua presença, Senhor, sobre nós, mais do Teu Espírito sobre essa igreja, Senhor, desde o menor, desde as crianças, Senhor, os adolescentes, os jovens, os adultos, Senhor, que eles experimentem, Senhor, viver algo extraordinário, Pai. Oh, Senhor, nos ensina a viver cada vez mais essa Tua presença. Nos ensina a viver cada vez mais, Senhor, com a Tua presença, Senhor. Ah, Senhor, nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti, Senhor. E nós não queremos nos conformar mais em viver uma vida comum. Nós queremos viver o Teu extraordinário. Nós sairemos daqui, Senhor, cientes que nós não estamos andando por nós mesmos, mas é o Teu Espírito e o Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, aquele que nos redimiu, aquele que colocou todas as coisas nos lugares, aquele que nos formou. É este Deus que nos guia, é este Deus que nos move, é este Deus que nos adotou. E com este Deus nós nos movemos. Sem Ti, Senhor, como disse Moisés, nós não iremos. Sem Ti nós não nos moveremos, Senhor. Mas se o Senhor for, nós sabemos que a vitória já é certa, porque é o Senhor que vai na nossa frente. É o Senhor que rege essa cidade, Senhor. Eu não sei se existem potestades, não me importa se existem demônios que tentam dominar essa cidade. Nós já declaramos há muito tempo e nós confirmamos isso nessa noite. Essa cidade é do Senhor Jesus. Essa cidade é do Senhor Jesus. Então nós não aceitamos, Senhor, que coisas fora do Teu reino aconteçam nesses lugares, Senhor. Nós não aceitamos que as pessoas se percam em drogas. Nós não aceitamos que as pessoas se entreguem a bebidas. Nós não aceitamos, Senhor, que pessoas se suicidem nessa cidade. Porque o Teu reino dominará nessas ruas. O Teu reino irá com os Teus filhos em cada bairro dessa cidade. Oh, Senhor, nós cremos nisso. Ah, Senhor, nós cremos nisso. E nós declaramos, Senhor, eu na posição aqui, Senhor, de filho, eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, uma mudança extraordinária, que partirá de dentro para fora, que partirá de dentro de cada coração que está aqui nessa noite, Senhor, para fora, para a família, para os amigos, para a vizinhança. Eu declaro isso no nome de Jesus, e nós veremos algo extraordinário. E se você crê, dá uma linda salva de palmas para Jesus. Amém?